aviãozinho chamando mais e mais pessoas que vocês conhecem, que vocês amam, que faz sentido estar colocando nessa live, que vai ser extraordinária, vai ser surreal, com uma pessoa incrível. Se ontem Cajô e o Maurílio foi top da galáxia, vocês não têm noção o grau que vai ser essa live hoje. Vou aproveitar para chamar mais e mais pessoas e apertando aqui no avião. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live que vai ser surreal. Uma pessoa extraordinária, Rodrigo Teles. Rodrigo Teles, ele é palestrante, ele é coach, ele é escritor, ele é treinador comportamental de alto impacto, mentor, e ele vai entregar verdadeiras peças de quebra-cabeça de como foi a trajetória dele até aqui. Não percam e aproveite para estar convidando aqui no aviãozinho pessoas que você conhece, que vai fazer sentido a gente estar convidando para estar aqui nessa live, que vai ser extraordinária. Esse palestrante e treinador de sucesso. Vou baixar aqui o som, para o som não ficar disputando com a minha voz, e o Rodrigo já está na área. Se vocês acham o meu boa noite animado, vocês vão ver o dele agora. Olá, Michele. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo. Viu? Eu quero aquele boa noite seu caloroso, animado, do jeito que você faz com a gente no WhatsApp. Muito boa noite, pessoas extraordinárias. Eu espero que vocês estejam muito bem. Gratidão por você aceitar o meu convite, por estar aqui com a gente nessa live para transbordar conhecimento e sabedoria, porque isso você tem de sobra. Prazer é todo meu, Michele. Agradeço muito pelo seu convite. Para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e poder levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. Obrigado. Antes de eu começar a falar de você, posso compartilhar algo que você foi de suma importância na minha vida? Você me permite? Mas claro, aqui você é a dona da casa. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Nunes. Eu sou uma grande sonhadora. Tenho vários sonhos, várias metas. E eu falo que para as minhas metas e as coisas que eu já conquistei, o Rodrigo, a Damares e o Val Gabriel são peças fundamentais. O Rodrigo foi um mentor maravilhoso, o qual eu tive o prazer de conhecer num treinamento, numa imersão de treinador comportamental, que ele foi o meu mentor, e foi assim simplesmente surreal. Como ele impulsionou os meus resultados, tanto pessoais quanto profissionais, tudo que ele extraiu de dentro de mim, e como impulsionou muito rápido os meus resultados. Eu tinha um grande sonho, compartilhei com ele lá no treinador, que eu estava na dúvida se eu vinha para o Pará ou não, 2.200 quilômetros da minha casa, da minha terra, lá Bauru, que eu tinha a casa dos meus sonhos. Falei, Rodrigo, eu estou na dúvida se eu vou ou não, meu esposo está lá, eu estou em busca de unicidade familiar, mas eu estou na dúvida. E ele extraiu de dentro de mim aquilo que eu já tinha. Falei para ele, além de tudo, eu estou com um sonho de chegar lá, ainda fazer um workshop para mais de 50 pessoas. E assim, tem muito pouco tempo, falta aí, sei lá, menos de 60 dias, 40 dias. Eu não sei se você lembra disso, e você falou para mim o que te impede. O que te impede de você realizar esse sonho? E no dia 14 de março foi extraordinário, não tinha 50, tinha 90 mulheres, as quais eu segui exatamente o que esse cara aí do outro lado, esse mentor maravilhoso, transbordou na minha vida. E eu fui sem R$1, onde a Jo comentou que ela começou o empreendimento dela com 50. Eu sem nenhum real, seguindo as orientações do meu mentor, fui para dentro de empresa, fiz network do jeito que tinha que ser,
conseguimos patrocínios, conseguimos apoio e saiu o workshop, foi extraordinário. Então, minha eterna gratidão a você pelo comprometimento e pelo compromisso com o meu resultado, não só como pessoal, como profissional. Eu tenho muita gratidão. Para quem não te conhece, fala quem que é o Rodrigo Teles para as pessoas. Eu me arrepio todo aqui, Michele, porque uma das coisas que eu falo para as pessoas, né, nos treinamentos, nas formações, é que quando você está à frente de alguma coisa, né, quando você busca ser o líder, a maior realização de um líder é criar outros líderes, é replicar outros líderes. E ver um líder replicando para outras pessoas, para mim como eu falei lá na formação de treinadores, para mim é a realização de um sonho, né, de poder compartilhar isso com as pessoas, porque um verdadeiro líder ele não precisa ter seguidores. Um verdadeiro líder precisa formar outros líderes, né, que é ensinar, compartilhar com as pessoas aquilo que pode levar as pessoas a conseguirem alcançar uma vida que faça mais sentido para elas, que ajude as pessoas a extrair de dentro delas o potencial que elas têm. Muitas vezes elas mesmas que apenas não enxergam isso. Tá? Então, para mim, é uma honra mesmo ver tudo que você fez, ver tudo que você está fazendo aí no Pará, levando o autoconhecimento, levando inteligência emocional para as pessoas, e é disso exatamente que o nosso país precisa mais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Então, parabéns a você. É muito gratificante ver as pessoas pegando o conteúdo e usando, né? Eu gosto de falar que o conhecimento não vale nada se ele não pode ser compartilhado. E não adianta nada ter conhecimento para você se você não puder levar isso para as pessoas. E você está fazendo isso, né? Então, parabéns. Essa iniciativa que você está fazendo das lives, eu acho sensacional, porque quem faz a diferença é quem faz acontecer. E você está fazendo acontecer. Bom, você pediu para falar um pouquinho sobre mim, serei muito breve, porque o objetivo aqui não é esse, né? Eu atuo como empreendedor desde 2003 e nessa longa jornada como empreendedor eu passei por diversas dificuldades, não só na área de negócio, mas também na minha vida pessoal, na minha vida de relacionamentos, e o autoconhecimento foi o que me salvou. O autoconhecimento, olhar para dentro de mim, olhar o potencial que eu tinha ainda para entregar para as pessoas, entregar para o mundo, entregar para mim mesmo, foi o que fez toda a diferença na minha vida. E aí, desde então, eu tenho, nos últimos 7 anos, me dedicado a estudar o comportamento humano, estudar todas as ferramentas que estão à disposição, não só para mim ajudar a me tornar uma pessoa melhor, mas também para ajudar outras pessoas a acessar esse potencial interno que ela tem e colocar isso para fora, né? Seja em formato, como você está fazendo, de treinamento, palestra, seja no trabalho dela, seja em casa, seja nos relacionamentos com as pessoas, enfim, se tornar uma pessoa melhor, né? Então, nessa jornada eu tenho utilizado de diversas veículos, né? Diversos veículos, eu chamo de veículos, né? Na área como coach, como mentor, como escritor, como palestrante, como treinador, enfim, estando à frente, né, de oportunidades que me permitam fazer esse trabalho. Então, isso que eu tenho feito nos últimos anos é o que enche a minha vida de prazer, né, e também poder estar junto com a minha família em todas essas oportunidades, né. Minha família, sempre que eu posso, eles vão comigo, e desde pequenas, né, eu tenho 2 filhas, né, sou casado, tenho 2 filhas, uma de 8, uma de 4, e a de 8 e de 4 já tiveram a oportunidade de estar no palco junto comigo, oportunidades que eu não tive quando criança, e eu tenho certeza que alguns medos que eu tive quando criança, elas não terão desde muito cedo, né? Então, para mim, isso é uma realização, e poder fazer tudo isso ainda levando conhecimento e transformações para as pessoas, para mim é a realização de um sonho. E com certeza não tem dinheiro no mundo que pague, além de transbordar na vida de pessoas, ainda você ter suas filhas e sua família junto com você. Que, diga-se de passagem, as filhas dele e a mulher dele são 3 mulheres lindas. Ele é um homem abençoado por Deus. Amém, sou mesmo. Muito abençoado, muito abençoado. O que mais que você conta? Né?
Desculpa. É uma coisa importante, né? Eu pensava isso, inclusive, num vídeo que eu assisti, Michele, de uma pessoa fazendo agradecimentos e agradecendo as pessoas da equipe, etc. E muitas vezes esquecendo de agradecer da equipe que ficou em casa. A família. Que é a esposa que ficou em casa, cuidando muitas vezes da família, né, e cobrindo você lá. Então essas pessoas nunca podem ser esquecidas, né? E, por exemplo, para eu estar com você aqui nesse momento, né, estou em casa, minha esposa está ali no quarto, né, junto com as minhas filhas, cuidando das minhas filhas, porque minutos antes da gente entrar aqui, eu estava lá brincando de casinha com elas. Então alguém tem que fazer essa parte, né? Então sou eterno grato à minha esposa, Ana Paula, minhas filhas, a Letícia e a Lívia, por me poderem dar essa oportunidade, né, de poder estar com as pessoas também, né, para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Que ótimo. E o que você conta mais da sua trajetória? Como que o Rodrigo Teles começou? Conta pra gente. Como que foi o seu princípio? Ok. Então vamos lá, vou começar um pouquinho, tem que falar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de família pobre, nós não chegamos a passar fome como algumas famílias, né? Mas morávamos morava na periferia de São Paulo, em Diadema, e lá eu convivia com todo tipo de pessoa, né? Os meus amigos eram ladrões de carro, eram sequestradores, eram assassinos, eram traficantes, então eu convivia com todo esse tipo de gente. E então eu tive muitas oportunidades para ir para o outro lado, né? Para ir para o lado negro da força, digamos assim. No entanto, meus pais sempre foram muito rígidos comigo e com meu irmão mais velho, né? Hoje eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. O mais novo, ele é 10 anos mais novo do que eu, então ele não passou essa fase, digamos assim, mais difícil que nós tivemos. E eu digo que, isso eu falo hoje, tá, Michele? Hoje eu consigo enxergar e ter gratidão pelos meus pais, pela rigidez que eles tiveram comigo, com meu irmão. E isso foi um ódio que eu carreguei no meu coração durante muito tempo. Porque meus pais, eles sempre foram muito rígidos comigo. E essa rigidez eu não entendia. Eu não entendia até meus 30 e poucos anos. E quando eu completei, acho que foi anos, os meus pais, eu teria muito provavelmente ido para o lado negro da força e não poderia estar hoje fazendo o que eu faço. E foi aí, nesse momento, que me deu um clique de poder agradecer aos meus pais, ser grato aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim. Então, e essa jornada, né, de lá até aqui foi muito importante para eu conseguir perceber isso. Porque eu vim para o interior de São Paulo com 24 anos. Então eu gosto de dizer que eu explanei cedo, eu não aguentei o trânsito da cidade de São Paulo, lá vim para o interior. E aqui no interior eu vinha conhecer minha atual esposa, né? Eu vim para o interior para abrir a minha empresa própria. E a minha empresa completou 17 anos em março desse ano. E com 12 anos de empresa, aliás, com 9 anos de empresa, eu tive um choque muito grande, né? Eu estava passando por um momento muito turbulento da minha vida em 2011. Em 2011 eu comecei a ter muito problema de relacionamentos, né? Hoje eu falo isso com bastante tranquilidade, mas na época eu não conseguia nem conversar sobre isso com as pessoas, né? No meu relacionamento com a minha atual esposa, a gente passou por uma fase muito difícil, né, no comecinho, e logo na sequência nasceu a Letícia e a empresa começou a passar por muitas dificuldades. E eu me perguntava assim, né? Poxa, mas o que é que está acontecendo de errado, né? Por que eu sei que eu tenho muito potencial para fazer as coisas acontecerem, eu tenho uma equipe maravilhosa, estou num mercado muito bom e as coisas não andam, as coisas patinam. E foi aí nessa semana de 2012 que eu estava muito frustrado, né? A palavra melhor que define é frustração. E eu me lembro que meu irmão mais velho me ligou, Alexandre. Na época ele já era empreendedor também. E ele me perguntou como é que eu estava, né? E eu pensei, né? Pô, eu falo a verdade ou eu simplesmente minto de novo e falo que tá tudo bem, como eu fiz por muitas vezes na minha vida? Faço o cara de árvore e falo que tá tudo ótimo ou eu conto? E aí eu falei pra ele, irmão, não tá legal não,
eu tô com diversos problemas assim, 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 assim. Expliquei para ele, ele falou assim, poxa, interessante, né? Eu passei por um processo semelhante há pouco tempo atrás e eu tive a oportunidade de passar por um programa da ONU chamado Empretec, onde eu consegui descobrir aonde estava boa parte dos meus problemas. Acredito que isso vai ser muito bacana para você. Para quem não conhece o Empretec ele é um seminário que aqui no Brasil é ministrado exclusivamente pelo Sebrae, que ele começa na segunda e acaba no sábado. E aí meu irmão falou isso para mim e falei, pô, mas aí como é que eu... Peraí, é que você está entregando peça de quebra-cabeça fundamental, peraí. Então, você teve um virar de chave que primeiro você teve que tomar a decisão de assumir para o seu irmão que não estava tudo bem. Foi o primeiro virar de chave. Sim. Se eu estiver errado, você me corrige. A segunda decisão envolveu você ficar de segunda a sábado fora da sua empresa, fora do convívio com a família e ir para uma imersão, para um seminário chamado Empretec, que hoje quem aplica ele aqui no Brasil em larga escala é o Sebrae. Como que foi isso? Conta pra gente. É bom você fazer essas pontuações, Michele, porque eu preciso ser honesto, né, com todas as pessoas. Eu sempre busco ser verdadeiro com as pessoas. E o que acaba acontecendo é que hoje eu estou tão familiarizado com esse movimento que eu já nem julgo que isso é algo especial. Eu não julgo que isso foi um marco muito importante, né? Ter tomado coragem de falar para o meu irmão que as coisas não iam bem. E realmente, bem frisado por você, isso é uma virada de chave. Isso é realmente algo que já demonstra que a pessoa está buscando alguma coisa diferente. E a gente aprende no Empretec, principalmente, que quem não se expõe não colhe feedback. Então, se eu não exponho as minhas fraquezas, eu não tenho a possibilidade, a oportunidade de colher um feedback. Então, realmente, essa foi uma diferença muito grande que aconteceu naquele momento. E aí, então, meu irmão falou para mim do seminário, né? Ele falou que era de segunda a sexta. E eu falei, né, pô, mas como é que a minha empresa vai funcionar? Que naquela época a minha empresa só funcionava com a minha presença. Aí ele falou uma coisa, Michele, para mim que fez assim na minha mente, falou, é isso que eu quero. Ele falou para mim o seguinte, falou, Rodrigo, se eu conseguir, você também consegue. PNL pura! E desde então isso é uma coisa que mexe muito comigo. Né? Se alguém fala para mim, se eu consigo, você também consegue, eu falo, realmente, se ele fez, eu também posso fazer. Enfim, eu fui lá, fiz o Empretec, e lá pelo terceiro dia do Empretec, caiu, né? A gente caiu a ficha mais importante da minha vida naquele momento, e foi um momento muito impactante na minha vida. Eu chorei muito naquele dia, né? Inicialmente eu chorei por tristeza, inicialmente, porque eu descobri o que foi o ponto de virada da minha vida. Ali foi o ponto de virada na minha vida. Doeu, fala a verdade. Doeu muito, Michele, doeu muito. E eu descobri qual era o principal problema na minha vida e nos meus negócios naquele dia. Agora conta pra gente, muito forte. Conta pra gente tudinho o que foi esse virar de chave, o que você descobriu que era o grande responsável por tudo isso. Essa é uma das coisas que eu falo, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos de desenvolvimento pessoal, que esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro grande passo. É o mais dolorido de todos para grande parte das pessoas, pelo menos das que eu conheço, para mim foi, que é ter descoberto que o grande responsável por todos os problemas da minha vida pessoal e profissional era eu. É o que está entre minhas duas orelhas. Não era a minha parceira, não eram os meus colaboradores, não era meu pai, não era minha mãe, não eram meus irmãos, não era o governo, não era o mercado, não eram os clientes, não era nada disso. Que era sempre quem levava a culpa, no meu caso. Não era nenhuma dessas frentes.
O culpado era eu. Eu era o único responsável por tudo que tinha acontecido e o que estava acontecendo na minha vida. Então, isso inicialmente para mim foi um soco no estômago. Porque eu estava acostumado a transferir a minha culpa, né? Eu gosto de falar isso, né? Que o Homer Simpson, né, diz que se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então eu estava acostumado em transferir a minha culpa para a Michele, a culpa para os meus colaboradores, é do governo, é do presidente, é do mercado. Bora transferir a autorresponsabilidade. Para mim era normal fazer isso, né? E para você que talvez está assistindo a gente aí, se você, né, tá nessa vibe também, né, tá alguém aqui para falar para você que enquanto você continuar nesse movimento, a sua vida não vai mudar. Não vai mudar nada, nem isso aqui, ó, nem isso aqui vai mudar. E fala uma coisa para mim, para você era diferente a questão assim, além de você colocar a autorresponsabilidade, a culpa no outro, igual o Homer Simpson, coloca em quem eu quiser, e a questão de murmurar e reclamar, você passou por isso também ou não? Você pulou essa parte? Passei. Passou? Passei, eu era um reclamão. Com certeza, eu arrumava culpado, eu era um reclamão, eu tinha um monte de justificativa para não fazer as coisas que eu precisava fazer. Com certeza, eu era mais um do time dos reclamões, né? Provavelmente as pessoas que conviviam comigo, se não eram reclamões, saíam de perto de mim, porque reclamão vive com reclamão, né? Então, sim, um reclamão atrai o outro reclamão. Então, e tem que ser aos bandos, assim, né? Não dá para ser sozinho. É igual vício, é igual bloqueio, nunca é sozinho, tem que ser ao bando. O que mais? Conta mesmo, mais pra gente que eu quero saber tudo. Muito bem. Depois que eu saí do Empretec, eu saí do Empretec com uma vontade muito grande de fazer muitas modificações na minha vida. No entanto, o Empretec recomenda que você trabalhe apenas 3 áreas, né, quando você sai de lá. E as áreas onde era mais deficiente na minha vida era a rede de contatos, né? Relacionamento com outras pessoas. Peraí, antes de você entrar nisso. Peraí, antes de você entrar nisso, uma consideração, porque acho que é importante, que as pessoas têm hábito de anotar. Você está entregando quebra-cabeças fundamentais. Que de repente, para a gente que está com a cabeça que está hoje, não é algo que dá dor, não é algo disruptivo, mas de repente, para quem está ouvindo a gente, faz todo sentido. Você entregou para a gente que foi a decisão, você compartilhar com seu irmão, você ir para o Empretec, que te trouxe desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que você gerou movimento em ação. E você descobriu que tinha 3 áreas deficientes. E aí agora você vai entregar para a gente as áreas e o que você colocou de ação, o que você pôs na prática que transformou seus resultados? Sim, exatamente isso, Michele. Esse foi o meu grande... Eu falo que o Empretec, ele foi um grande chute na bunda. Que dizem que até um chute na bunda te joga para frente, né? Joga. Se você dá um grande chute na bunda, você vai para frente de um jeito ou de outro. Tem jeito, impulsiona. Né? Então, foi o meu primeiro grande chute na bunda, né? Se podemos falar assim. E aí eu saí do Empretec com 3... principais áreas, né? Não são as únicas, tá? Mas as principais, as que trariam os maiores resultados para mim. A primeira era a rede de relacionamentos, aumentar a minha rede de relacionamentos, tá? A segunda era a definição de metas, porque eu achava que eu era uma pessoa que tinha meta, e lá eu descobri que eu tinha meta coisa nenhuma. As minhas metas eram para amanhã, para sábado, né? E não é assim que funciona a meta. E a terceira era acompanhamento sistemático da meta. Que é o quê? Não adianta definir uma meta para daqui a 1 ano e ver se a meta tá dando certo um dia antes do prazo de vencimento. Não dá. Então eu tenho que acompanhar dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ver se está dando certo. Porque se não está dando certo, eu tenho que mudar alguma coisa. Senão eu não vou atingir. Organização e planejamento. Para poder ir recalculando a rota. E eu faço uma pausa muito grande aqui, Michele, porque rede de contatos, relacionamento, sempre foi o meu grande calcanhar de Aquiles. Porque, mentira, assim, sério? Você me conhece hoje, mas se você me conhecesse antes, eu, Michele, sempre fui uma pessoa extremamente introspectiva, extremamente tímida,
com uma grande dificuldade de comunicação, travada, cheio de travas. Assim, era impensável estar na frente de uma câmera, como eu estou fazendo agora aqui. Impensável, que dirá então num palco. Isso há quanto tempo atrás, Rodrigo? Mais ou menos, aproximadamente? Isso foi 2012. 2012 para 2013, nós estamos indo aí para... Ai, minha gente, pega essa peça de quebra-cabeça. Se o Rodrigo e eu podemos, vocês podem melhor. Se ele tinha todas essas travas, todos esses bloqueios, e hoje ele é essa pessoa extraordinária que ele é hoje, olha o que o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é capaz de fazer de uma pessoa com decisão e determinação. Desculpa, segue aí, Rodrigo. É isso mesmo, Michele. E eu falo disso porque eu conheço diversas pessoas que têm muitas travas. Muitas. Né? E dessa trajetória de ser uma pessoa extremamente introspectiva e tímida, até chegar hoje, estar à frente de uma formação de outros treinadores, é uma jornada muito longa, cheia de percalços, né? Mas que, ao vencer essas travas, eu pude permitir dar o melhor que eu tenho para as pessoas. Então, olha só que coisa extraordinária. Enquanto eu não decidi vencer as minhas travas, eu não pude entregar o meu melhor, por exemplo, para minha família. Eu não pude entregar o meu melhor para você, Michele. Eu não pude entregar o meu melhor para todas as pessoas que já passaram pelas minhas palestras, pelos meus treinamentos. Então, isso significa dizer que, se eu não tenho coragem de vencer as minhas travas, eu estou sendo egoísta. Com certeza. Eu estou sendo egoísta para não liberar todo o potencial que eu tenho e compartilhar isso com as outras pessoas, a me tornar uma pessoa melhor. Então, quando eu percebi isso, eu falei, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, hoje, obviamente, eu tenho essa visão. Mas lá atrás, isso nem passava pelo meu radar, é claro. É óbvio, né? Isso nem passava pelo meu radar. Mas seguindo aí, né, o que você me falou, você pediu para eu falar, né, da sequência, né? Dessas três coisas que eu falei, né, que é rede de contatos, metas e acompanhamento sistemático de metas, a que eu coloquei mais energia e a que deu o maior resultado na minha vida foi rede de contatos. Porque rede de contatos que você cita seria o network, é isso? Exatamente. Como que você fez para ampliar isso? Eu vou falar para você a primeira coisa, para quem vai assistir isso, para quem está assistindo aí, o primeiro grande passo que você dá, que é, primeira coisa, decida internamente. Uma vez que você decidiu aqui, ó, o universo começa a se movimentar automaticamente. Então, o que eu fiz, Michele? Eu tomei uma decisão interna. Eu falei, agora eu vou começar um movimento para me relacionar com mais pessoas do meu ciclo de relacionamento, daquilo que eu faço, né? Então, como eu, na época, sempre fui empreendedor, então eu quero me relacionar com outros empreendedores. Na segunda-feira, eu terminei Empretec no sábado, na segunda-feira meu telefone tocou. Era uma pessoa que eu não via e não falava com ela há uns 10 anos. Ela me convidando para ir participar de um coquetel com empreendedores de uma associação, né, que na época era a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Nossa, que presente! Eu pensei comigo assim, na hora, vou falar não, porque era o que eu costumava falar. Não para tudo. Não vou para lugar nenhum, não faço nada, fico dentro do meu negócio, achando que tudo vai se resolver. Aí lembrei, falou, não, eu tomei uma decisão de fazer diferente. Então eu falei, sim, eu vou. E aí eu fui para esse encontro. Nesse encontro, conheci uma outra pessoa extraordinária na minha vida, chama-se Paulo Milreu. Essa primeira pessoa que me convidou para participar desse coquetel chama-se André Bianchi. Semana passada eu tive a oportunidade de participar de uma gravação com ele também. Participar de uma gravação junto com ele, onde ele está compartilhando diversos conhecimentos com outros empreendedores, onde eu falei sobre inteligência emocional com ele. E a outra pessoa que ele me apresentou lá, que foi, assim, um grande mentor para mim,
foi o Paulo Milreu, que na época nós estava fundando um outro movimento de empreendedores chamado Viking Network, que tinha o objetivo de reuniões mensais para trocar experiências, levar conhecimento, né? E aí eu comecei a ir também para a Viking Network, e lá na Viking Network eu comecei a receber muitas informações de outros empreendedores que já tinham chegado aonde eu tinha chegado. E aí eu comecei a olhar para eles bem e falar assim, mas peraí, essas pessoas nem têm tantos recursos assim a mais do que eu. Se ele consegue, eu também consigo. E aí, Michele, eu comecei a marcar reuniões com essas pessoas para perguntar para eles como é que eles fizeram o que eles fizeram. E eu ia para essas reuniões, eu anotava tudo, chegava na empresa... Você se surpreendeu de fazer isso? Você se surpreendeu Muito. de buscar nas pessoas? O que você fez para você ter sucesso? Como você se surpreendeu? Eu me surpreendi demais, principalmente com uma coisa, que é como as pessoas gostam de ajudar. Eu vi muito bem isso aqui. Como as pessoas gostam de dizer como elas quiseram. Tinha empreendedor, Michele, extremamente ocupado, que falava assim, Rodrigo, vai lá na minha empresa, que eu vou dedicar lá 1 hora para a gente conversar. E eu fui na empresa dessas pessoas, eles passaram o dia inteiro comigo, falando tudo, sem esconder nada. E eu falei assim, nossa, eu sou muito abençoado em poder ter acesso. E por que as pessoas não fazem isso? Porque tem medo do não, tem medo de ser rejeitado. Né? E aí foi que eu percebi isso. Eu falei, opa, peraí, eu preciso fazer mais isso. E aí eu comecei a utilizar, né, Michele, outro princípio aqui da PNL, que é a modelagem. Modelagem. Eu comecei a pegar o que as pessoas fizeram, então é mais ou menos assim. Pô, se ela chegou até aqui e eu quero chegar até aqui, quais foram os passos que elas deram para chegar até aqui? O que elas fizeram? Então eu fui lá, peguei esses passos, falei, bom, então eu vou dar esses passos também, porque se eles chegaram até aqui nesses passos, eu vou chegar muito próximo, ou ali, ou até ultrapassar. E foi assim que tudo começou a tomar, assim, caminhos muito diferentes na minha vida e andar passos largos, muito largos na minha vida, através da modelagem. E foi através desse grupo também que eu tive contatos, a primeira vez com livros. Eu não era uma pessoa com hábito de leitura. Verdade. Eu gostava de ler. Não, eu lia muito ficção. Muito não, né? De vez em quando eu lia uma ou outra ficção científica. Mas livros de desenvolvimento pessoal nem passava pelo meu radar. E lá na Viking, né? O próprio Paulo Milreu compartilhava alguns livros. O primeiro livro que ele compartilhou, deixa eu ver se ele até está aqui. Eu ia te perguntar isso. Qual foi o primeiro livro que foi o Virar de Chave? Eu ia te perguntar isso agora. Não, ele não está aqui. Ele está lá na empresa. É um livro de Napoleão Hill chamado Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece. Esse foi o primeiro livro que virou mais algumas chaves aqui dentro da minha cabeça. E eu falei, pô, se essa pessoa que viveu há 200 anos já sabia tudo isso, o que mais tem para mim aí? E aí foi então que a minha sede por conhecimento tomou uma proporção assim enorme. E desde então, né, eu venho estudando o comportamento humano, ferramentas, tudo que tem à disposição, PNL, neurociência, física quântica, psicologia positiva e tudo mais, né? Porque cada vez que você descobre uma coisa a mais, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa e outra coisa. Uma vai puxando a outra. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ir em profundidade nas coisas. Então eu entro por uma coisa e vou embora e engato em outra e vai. E aí você descobre que tem um mundo, né, que estava ali e que não passava pelo meu radar, porque a minha visão era muito curta. Né? Então, assim, de forma curta, né, foi isso. O que deu uma acelerada, tá? O que deu uma acelerada no meu processo foi algo que aconteceu em 2015, tá? Eu vou contar para vocês o que foi isso. Eu ainda participava da Viking, tá? Eu ainda participava da Viking. E aí o Paulo Milreu, num dos almoços da Viking, ele chegou e bateu no meu ombro assim, falou, Rodrigo, você vai participar do treinamento que o T. Harv Eker vai fazer aqui no Brasil? Eu falei, quem? Vai fazer o quê? Ai, que delícia! Ele falou, T. Harv Eker, não conhece? Eu falei, não conheço. Quem é essa pessoa? Ele falou assim, é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Ele vai dar o primeiro treinamento aqui no Brasil.
E eu vou estar lá. Aí eu falei, opa, peraí, o que é isso? Aí eu cheguei em casa, fui pesquisar, no mesmo dia à noite eu comprei o meu ingresso. Eu falei, eu tenho que estar lá nesse lugar. Se o Paulo vai, eu tenho que estar lá também. Outra decisão. E aí, e ali, Michele, a minha vida começou a tomar uns rumos. Eu digo assim, né, que o bichinho que pica, né, do desenvolvimento pessoal me picou ali, e dali eu nunca mais saí. E dali até hoje eu já fiz, sei lá, já perdi a conta de quantos processos, né, de treinamentos, de cursos, de desenvolvimento pessoal, terapias, enfim, já perdi a conta de todos que eu já me envolvi e outros que já estão marcados para esse ano, né, e alguns outros que eu quero fazer ainda para o ano que vem. Enfim, em 2015 foi ali um grande marco, tá? Ali eu acelerei drasticamente no meu processo de desenvolvimento. Depois do treinamento do T. Harv Eker, que é o MMI, né, que é o Millionaire Mind Intensive, que aconteceu a primeira vez em 2015 aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar lá junto com alguns amigos. E depois de lá, as coisas se expandiram, né, de forma exponencial. Aí, depois disso, eu vim a começar a dar treinamentos, né? Participei de uma formação de treinador no Rio de Janeiro. Não, minto, em São Paulo. Depois eu vim a começar a dar os meus próprios treinamentos, né? Que é começar a compartilhar tudo isso com as pessoas. E por aí não parou mais, né? De forma resumida... E pensa num treinamento extraordinário, minha gente! O que mais que você quer contar pra gente? Você falou das dicas do profissional, que impulsionaram o seu profissional. E dentro de casa, dá umas 2, 3 dicas, o que você pôs em prática, que gerou movimento seu e que repercutiu na sua família e na sua esposa, positivamente. Ok. Essa foi uma das áreas que também transformou de forma exponencial na minha vida. Porque da mesma forma que lá no Empretec eu descobri que o único responsável pelos problemas do meu negócio, dos meus negócios, era eu também descobri dentro do meu relacionamento que o grande problema do meu relacionamento era eu também. Então também foi um outro choque para mim, olhar para dentro e entender o como eu era uma pessoa arrogante, o como eu era uma pessoa ignorante. Isso para mim foi um choque muito grande. Um soco no estômago. É demais da conta, Michele. Demais da conta de, assim, né? Numa discussão, sempre tem 2 culpados numa discussão, né? Então, digamos que numa discussão, 1% de culpa é minha e 99% é seu. Se eu conseguir me apropriar 100% do meu 1% de responsabilidade, eu já consigo fazer uma grande transformação. E foi aí que eu comecei a trabalhar, né? Então eu comecei a trabalhar muito na minha inteligência emocional, né? Que é a capacidade que eu tenho de dar respostas em alta tensão emocional. Ou seja, eu estou no meio de uma discussão, né? Sou contrariado, ou sou ofendido, ou sou afrontado por uma pessoa. E como eu reajo a isso? Eu reajo a isso gritando, ameaçando, esbravejando, ameaçando, brigando. Como eu reajo, né? Então, eu era uma pessoa que reagia de todas essas formas. Tá? E aí eu comecei a perceber que eu reagia de forma muito infantil. Porque criança reage assim. É criança que reage assim. Então eu percebi que quando eu reagia assim, eu voltava a ter 5, 6 anos de idade. Eu voltava a ter essa idade. E aí eu não percebia por que eu reagia assim. Conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui percebendo, né? E quando eu falo me desenvolvendo, tá? É passando por treinamentos. Conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui descobrindo por que eu reagia assim. Muitas vezes, né, a minha mente não queria reagir dessa forma. Porém, né, automaticamente eu reagia dessa forma. Então, aquela velha história, né? Aquelas pessoas falam assim, vou fazer uma dieta, mas não consegue sobreviver à oferta de um bolo, à oferta de um doce. Por que não consegue fazer essa, né, os músculos da vontade ainda estão muito fracos, né, digamos assim. Por quê? Porque existem processos, né, eu fui descobrindo que existem processos subconscientes que são muito mais fortes da sua vontade consciente.
E aí, quando eu comecei a descobrir que muitas vezes eu gritava, eu afrontava, por quê? Primeiro porque os modelos que eu tinha, os modelos que eu seguia, né? Então, assim, primeiro, eu aprendi a fazer assim com alguém, em primeiro lugar. Quem fazia assim? Meus pais faziam assim, meus professores faziam assim, então eu aprendi a fazer assim. Número 1. Número 2, se eu não aprendi a fazer assim, em algum momento na minha infância, eu passei por o que a gente chama de trauma emocional, que eu vivi essa experiência e aquilo ficou profundamente enraizado dentro do meu subconsciente e eu associei todo o ambiente ao meu redor com aquela sensação. E hoje, quando adulto, todas as vezes que vivo algo parecido com isso, eu volto lá naquele momento e trago tudo junto comigo. Inclusive a reação que eu tive naquele momento. Então, quando eu descobri isso, que eu estava sendo refém do meu subconsciente, eu falei, bom, então só tem um jeito de eu mudar na raiz, né, o problema, que é indo na raiz e resolvendo lá, né? E eu tive a oportunidade de fazer diversas mudanças radicais, né, dentro do meu subconsciente, lá na formação do Master em PNL, né, que você também passou lá no Estudo com Prática, né, e que foi maravilhoso, né, já tinha acontecido algumas coisas no Practitioner e PNL também lá no Instituto, e depois no Master, e depois eu passei por outras formações onde eu pude olhar também para esses momentos da minha vida, para que eu pudesse entender por que eu tinha determinadas reações. E aí, desde então, Michele, eu tenho investido muito, inclusive eu tenho dado treinamentos, né, de inteligência emocional para ajudar as pessoas a se relacionar melhor com o outro, olhando primeiro para dentro de si e entendendo o que ela pode fazer de melhor para dentro do relacionamento e não ficar esperando que o outro faça. Então, algumas dicas, né, que eu tenho utilizado. Enquanto você não tem, né, enquanto a pessoa não tem os músculos da vontade, né, da inteligência emocional fortalecidos, sobre alta pressão emocional, não fale e não faça nada, porque você estará sob pressão emocional e pressão emocional vai disparar algo que é primitivo, algo de sobrevivência, que pode ser bater, gritar, correr, pular, ameaçar, enfim, acaba se tornando refém. E então, o cérebro tende a levar a gente lá para a ambiência, onde a gente teve esse contato que você mencionou, para a zona de conforto. Exato. E ter aquela mesma reação. Se respira e mantém a boca, tende a não ter essas reações. Fecha a boca. E assim, né, eu fui também tirando dicas, né, de diversos outros livros, né, não só de treinamentos, Michele. Tem um livro, né, que eu digo que é a Bíblia dos Relacionamentos, que eu não sei se você quer que eu compartilhe aqui também com o pessoal, qual que é? Pode compartilhar, adoro. Eu acho que esse tá aqui, ó. A Bíblia dos Relacionamentos, tá? É esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é o extraordinário. Essa daqui, ó. A Bíblia dos Relacionamentos começa por aqui, tá? Começa por aqui. E uma das dicas que eu uso muito, né? Hoje já estou mais incorporado isso dentro de mim, que é, se você cometer algum erro em um processo, em um relacionamento, seja você com sua esposa, você com seu marido, você com um amigo, enfim, uma pessoa do trabalho, o quanto antes você reconhecer que você errou, a tua parte do erro, mais você evita uma discussão. Sim. Então, assim, aconteceu alguma coisa, você sabe que você tem culpa, então não entra no vitimismo, em se justificar, em jogar a culpa pra alguém. Pega a tua parcela e passar a responsabilidade pro outro. Pega 1%. Olha, pisei na bola nisso, tá? Você me desculpa. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Porque a discussão só acontece quando cada uma das partes quer defender o seu ponto de vista. Defender. A partir do momento que um lado abre mão de defender o seu ponto de vista, as coisas suavizam, né? E foi muito interessante esse processo, né? Principalmente para quem tem filho. Michele, eu sei que você tem filho, né? Você tem, né? Duas coisas mais lindas. Uma coisa que fez muita diferença para mim, acho que vale a pena compartilhar isso também, que é a primeira vez que eu pedi desculpas para minha filha, que na época tinha 4 ou 5 anos, que é a Letícia,
A primeira vez que eu pedi desculpas para minha filha por ter me exaltado, né, ter extrapolado na correção, nós choramos junto. E foi muito lindo ver ela perceber que o pai dela não é perfeito. Que o pai dela não precisa ser perfeito. Que o pai dela também erra. Né? E quanto mais os pais passarem esse exemplo para os filhos vão carregar esse exemplo para a vida adulta. Tem que ser real, verdadeiro, não tem jeito. Que ele não precisa ser perfeito, que ele é perfectível, mas não é perfeito. E reconhecer que errar é um passo. Eu digo que, né, para quem assistir essa live, Michele, se levar só uma coisa dessa live, que seja essa. Que seja essa. Reconhecer o seu erro é um grande passo no caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Reconhecer que errou, porque não é fácil, porque nós somos domesticados e ensinados desde a escola que quem perfeito. Erra é perdedor. Quem erra é perdedor. E na verdade não é assim. Não. Quem erra adquire conhecimento. Quem erra pode ter a oportunidade de aprender a fazer melhor. Se você, quando errar, pegar o teu erro e transferir para o outro, você perde toda a oportunidade de transformar isso numa oportunidade para o teu aprendizado. Então, isso, Michele, fez toda a diferença na minha vida, é o que faz toda a diferença na minha vida até hoje. E eu me lembro muito bem. Falou de filho. Você falou de filho e me veio na mente o quanto a gente aprende com essas crianças. Quando eu saí do Master PNL, eu fiz exatamente a mesma coisa que você fez. O Caio, que tem 9 anos hoje, foi super fácil de acessar, foi super fácil de pedir perdão para ele, choramos juntos, se abraçamos, perdoamos, beleza. Agora a Gabriela, que fez 12 anos, pensa numa menina durona. Eu não conseguia acessar ela de jeito nenhum. Chorou tudo, mãe te perdoou, mas sabe quando você vê que não é aquela coisa real? Aí um dia à noite a gente chorou, ela virou e falou assim, eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, que eu te amo. Segundo, que às vezes que você errou, que você me esqueceu na escola, às vezes que eu cheguei atrasado na natação, ou que eu cheguei atrasada na escola, todo mundo ficou sabendo. Você está me pedindo perdão? Ninguém está sabendo. Eu peguei o gancho. Consegui colher dela o que fazia sentido para ela. Tinha um festival de final do ano do balé. O que a criatura louca fez? Exatamente aquilo que fazia sentido para a Gabriela. Peguei o microfone, eu nunca tremi tanto na minha vida. As pernas pareciam gelatina. Fiz uma homenagem para os professores, entreguei as flores, só que tinha uma terceira flor. E ela olhando, tipo assim, o que essa louca... Eu lia o pensamento dela. O que essa louca desvairada da minha mãe vai fazer? Ela fazia assim, oi. Chamei ela, olhei no olho dela, com aquela plateia, aquele teatro municipal repleto de gente, eu nunca passei tanto nervoso. E falei exatamente tudo para ela que eu tinha falado em casa. Mas essa menina me abraçou tão genuinamente, foi tão especial, foi tão extraordinário. Isso foi antes de eu vir aqui para o Pará. Ali, eu ganhei minha filha de volta. Então, eu tenho, assim, eterna gratidão, porque não tem dinheiro no mundo que pague isso. Porque não faz sentido. E ali ela vê que a gente é falho, a gente vai continuar errando, e que errar é bom, e que a gente erre rápido. E outra coisa que me chamou a atenção, você mostrou a Bíblia aí dos relacionamentos, né? O quão feliz eu fico, porque a escola que ela estuda aqui hoje no Pará, no cronograma deles, para esse segundo semestre, para esse livro, eles têm que ler, eles têm que traçar um planejamento estratégico e colocar em ação, dentro de casa e na escola. Eu achei assim extraordinário, surreal, achei surreal. Você está falando de inteligência emocional. O que mais? O que mais é inteligência emocional, já que a gente está falando desse assunto? A inteligência emocional me trouxe, né, e vai engatar direitinho aqui, né, com o que a gente está falando de assumir o erro, Michele, me trouxe uma colocação muito importante, que é assim, né, na sua vida, não dá para ser 2 coisas ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes. Vou dar alguns exemplos aqui, em formato de pergunta, para quem está assistindo aí, né?
algumas perguntas do tipo: você prefere estar sempre certo ou você prefere ter paz? Ai, Você você ter paz. prefere estar sempre certo ou ser uma pessoa querida pelos seus amigos? Você prefere estar sempre certo ou ser uma pessoa próspera? E eu faço essas perguntas, Michele, porque eu vejo pessoas defendendo suas opiniões na internet, principalmente agora, Nossa! né? Uns defendendo o presidente, outros defendendo, assim, com uma intolerância tão violenta para estar certa. Volta a trabalhar, não volta. O presidente está certo, tá errado. É isso mesmo. Com uma vontade tão grande de estar certa para falar que o outro está errado e perdendo uma legião de pessoas que a seguiam. É verdade. Pelo simples fato de não aceitar a opinião dos outros, respeitar a opinião das outras pessoas. Eu tenho a minha opinião sobre diversos assuntos. Você, Michele, tem as suas opiniões sobre diversos assuntos e tá tudo ótimo do jeito que tá tudo certo. É o seu mapa de mundo e o meu mapa de mundo, tudo certo. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer você pensar como eu penso. E esse, Michele, foi outra virada de chave que eu tive no meu relacionamento. Porque quando eu me casei com a minha esposa, como nós vínhamos de famílias completamente diferentes, eu queria que ela fosse igual a mim. Eu queria que ela tivesse os mesmos comportamentos que eu tinha, os mesmos hábitos que eu tinha. E nós entramos em embate. Porque eu queria impor a minha forma de pensar. E é óbvio que deu tudo errado. Eu mando e você obedece. Então assim, nós estávamos muito desalinhados. Mas muito desalinhados. Víamos de... Rodrigo Teles, esse homem extraordinário, que está nos entregando verdadeiras peças de quebra-cabeça. Esperar ele solicitar a entrada dele para a gente estar concluindo. Nós estamos fazendo um bate-papo sobre inteligência emocional. Aí ele está contando do relacionamento, qual foi o virar de chave e o que eles fizeram. Ivy. Oi, Dri! Oi, Michele. Bora lá, continua. Voltamos. Então eu falava, né, de você ou estar certo ou ter amigos, você estar sempre certo, né, e ganhar uma discussão, mas perder um amigo. E eu vejo, né, principalmente nesse momento, Michele, pessoas travando verdadeiras batalhas na internet para provar que está certo, provar que a sua visão é a melhor visão. E a gente não pode se esquecer que é justamente a intolerância que ainda causa guerras lá no Iraque, lá no Irã, entre os islâmicos, entre os judeus. É exatamente esse ponto. Cada um querendo defender a sua verdade, querendo enfiar a goela abaixo do outro. É verdade. Então, assim, faz todo sentido. Quando a gente fala de inteligência emocional, se a pessoa conseguir mudar só isso, entender que o outro tem o seu ponto de vista baseado na sua história, baseado na sua criação, e respeitar isso, faz toda a diferença. Porque depois que eu percebi isso, eu com a minha esposa, nós começamos a nos aproximar. Né? Um respeitando a verdade do outro, um respeitando como o outro aprendeu a fazer aquilo, né? E tem uma historinha que eu vou compartilhar aqui agora, que ela é muito sensacional, né? O T. Harv Eker, né, o autor do Segredos da Mente Milionária, ele conta uma historinha, mas que não é dele, tá? Essa historinha já vem de longe, né? É difícil até descobrir quem foi o autor original dessa historinha. A historinha é rápida, tá? Rapidinho. É assim, um casal acabou de se casar, né, e o marido, todo solícito, querendo, né, ajudar a esposa, né, com todos os afazeres, vai no supermercado junto com a esposa, ajudar a comprar todas as coisas para fazer o jantar. E aí eles chegam em casa e ele vai ajudá-la, né, a preparar o jantar. E entre as coisas que eles compraram para fazer para o jantar tem rabanete.
E aí, então, ele pega o rabanete, começa a cortar as folhas do rabanete, jogar as folhas fora. E enquanto ele fazia isso, a esposa dele olhou e deu um grito, falou, para tudo! Aí ele assustou, falou, mas o que aconteceu? Você está jogando o que a gente vai comer fora. Aí ele olhou para ela, que estranho, porque lá na minha casa, a gente come essa outra parte e joga a outra no lixo. Aí eu pergunto, Michele, quem está certo, quem está errado? Mapa de mundo. Cada um gosta de uma coisa, não tem certo e errado. Tem a tolerância, o respeito, o amor, ninguém está errado. Ninguém está certo, ninguém está errado. Todos estão certos dentro da sua própria visão de mundo. Quando o ser humano, em larga escala, conseguir perceber isso, internalizar isso, as guerras vão acabar, né? As disputas vão acabar, a intolerância vai acabar, mas enquanto isso não acontece, nós vivemos aí nesse mundo que nós conhecemos, com pessoas na internet defendendo com unhas e dentes as suas posições e querendo enfiar a goela abaixo, enfiar na cabeça do outro o seu ponto de vista. E proporcionando caos, não só na sua vida, quanto na vida do outro. E aí, né, isso vai gerando doenças, estresse, vai gerando um monte de coisa que as pessoas depois cuidam com remédio, né? Toma remédio, cuida com remédio que dá tudo certo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, né, ele é um tema muito amplo. E eu digo que o primeiro passo da inteligência emocional é aprender a respeitar a visão de mundo do outro. É entender que você não é perfeito e nem precisa ser. Lembre-se que nem Jesus foi perfeito. Jesus cometeu algumas falhas. Mas o que ele fez? Reconheceu suas falhas e foi adiante para ajudar os outros, né, com isso também. Então, reconhecer as próprias falhas e respeitar a visão de mundo do outro requer um passo muito grande. Muito grande. Requer um passo muito grande. Então, esse é o convite, né, que eu sempre faço às pessoas, Michele, porque o que liberta as pessoas é o perdão. É, antes de tudo, se perdoar por ter feito o que fez lá atrás. Então, eu me perdoar de todas as intolerâncias que eu pratiquei na minha vida, sabendo que eu fiz o meu melhor que eu pude com o que eu tinha, com o recurso que eu tinha. Hoje posso fazer melhor, então faço melhor. E quando não faço o meu melhor, sou cobrado automaticamente pela minha consciência. Volta lá, pede desculpa, faz de novo, liga de novo, mais uma vez e vamos adiante, né? Você que participou da nossa formação de treinador, você viu isso em ação lá, né? Eu não falei aqui, mas eu vi comentário aqui já, né? Que essa formação de treinador é junto com o Valdemir Gabriel e a Damares, Pada do Instituto Comprate, que é uma honra poder estar junto com eles nessa formação. E lá você viu isso acontecendo. Então, ver, acima de tudo, muito melhor do que eu falar, é você ver eu vivendo isso. Viver. É viver isso. É incorporar isso dentro de você, e ao invés de você querer falar isso para Deus e o mundo, é você mostrar o seu exemplo para Deus e o mundo. Então, quando você fala isso, eu digo que se eu quero transformar alguma coisa na minha vida, eu primeiro me comprometo publicamente. Então, se eu quero lançar um livro, e eu sei que existem processos de autossabotagem que vão fazer com que eu vou jogando isso para frente, então a primeira coisa que eu faço, me comprometo com as pessoas e vou lançar o livro e digo qual vai ser o dia. Porque aí eu sei que as pessoas também vão me ajudar, né, nesse processo de chegar até lá, e isso me movimenta bastante. Impulsiona e movimenta. O que mais, Michele, você quer saber? Nossa, tô amando a conversa. Você já falou o que você já falou como potencializar a inteligência emocional. Você quer falar mais alguma coisa? Poxa, Michele, eu gostaria de deixar... vamos abrir para a pergunta. Vamos abrir para pergunta, né? Vamos abrir para pergunta, se o pessoal tiver pergunta aí. Se não tiver, ou se você já quiser, enquanto tá indo a pergunta, se você quiser deixar uma mensagem para quem ficou com a gente até agora. Ok, então, enquanto aí o pessoal vai colocando pergunta,
eu quero deixar uma última mensagem aqui, Michele, que é assim, né? Você que passou aqui por essa live, você que está nos assistindo, né? Você pode ter um pensamento assim, né? Poxa, quem precisava ouvir isso daqui mesmo era meu marido, era minha esposa, era meu pai, minha mãe, era meu irmão, era meu amigo. Eu digo para você o seguinte, não é eles que precisam ouvir isso não, é você, tá? É você. Isso chama-se autorresponsabilidade. Porque a melhor coisa que você pode fazer por essas pessoas que você está pensando aí é você se tornar uma pessoa melhor. Então, o convite que eu faço para você é refletir realmente profundamente sobre essas coisas que você ouviu aqui. Você é uma pessoa que reconhece seus erros? Quer ver um testezinho bem bacana para você medir a sua inteligência emocional? É bem simples. Boa. Faça a seguinte pergunta, ou faça um teste. Uma pessoa. Como é que você reage quando você é contrariado? Como é que você testa a inteligência emocional de uma pessoa? É só você contrariar ela. Você vai saber qual é o nível de inteligência emocional dela. Se é uma pessoa a Elaine já colocou ali, ó. Vixe. A Elaine é uma mentorada minha aí de Bauru. Vixe. Então é só fazer. Como que reage, Rô? Como que você reage? Você é uma pessoa que fecha a cara? Você é uma pessoa que briga? Você é uma pessoa que resmunga? Você é uma pessoa que grita? Como é que você reage? Né? Porque a sua reação vai dizer como é o seu nível de inteligência emocional. A sua reação vai dizer se você está voltando a ter 5, 6 anos de idade. A Gigi colocou assim, ó. Eu nem ouço. Não ouço, a Gigi tá colocando. Vai ter gente que vai colocar, eu fico cega, surda e muda. Aí a Elaine tá perguntando, Rodrigo, como que eu controlo isso, Deus? Como que eu controlo isso, gente? Eu já falei aqui, Elaine, como controlar isso. A primeira coisa, enquanto você não conseguir desenvolver inteligência emocional para lidar com essas emoções, é nesses momentos, fecha a boca e não fala nada. Fecha a boca e não faça nada. Só deixe para falar algo, fazer alguma coisa, quando você estiver controlada emocionalmente, estiver fora de pressão emocional. Porque enquanto você estiver sob pressão emocional, você vai fazer ou falar algo que você vai se arrepender depois. E é por isso que muitas pessoas se arrependem de coisas que falam ou fazem. Porque o nível de inteligência emocional foi baixo naquele momento e fez algo que machucou o outro, que foi de encontro ao outro, gerou intolerância, gerou confronto, e isso gera resultados, né? Toda ação tem uma reação. O Rodrigo, o silêncio ele pode repercutir na outra pessoa como afronta, mais do que de repente verbalizar com o corpo, com a voz, com a boca? Pode sim. Pode sim, Michele. Principalmente se a outra pessoa, neste momento do silêncio, identificar você com uma pessoa que fez isso com ela no passado. Às vezes tem um pai ou uma mãe que num momento como esse fazia isso com ela, naquele momento você estará sendo o pai ou a mãe dela. E se ela não trouxe uma lembrança boa, aí pode gerar outros processos, né? Pode gerar outros processos. Então, se você não quer cair por essa vala, tenha outra. Que é o quê? Neste momento, você simplesmente fala, olha, neste momento eu não tenho condições de argumentar com você. Então, eu vou me fechar e conversaremos num outro momento. Tudo bem? É ter esse discurso pronto. Né? Porque isso pode aliviar com a outra pessoa que simplesmente ficou muda, identificou com outra pessoa do passado e aí pode gerar um embate. Sim. A Elisane está perguntando, eu quero saber como eu faço para melhorar meu comportamento. Sou muito explosiva e às vezes falo coisas que eu não gosto e não gosto de ser contrariada. Isso acho que você já respondeu. Como é que é o nome dela? Elisane. Elisane. Você conhece ela? Conheço. Essa daí é uma baita de uma sortuda que ganhou um sorteio meu da internet aqui em Redenção e foi na faixa no workshop dia 14 e ganhou uma enxurrada de presente.
Então, ó, para você, Elisane, eu vou te dar uma grande dica. Cola na Michele, tá? Cola na Michele e participa dos treinamentos, curso de inteligência emocional que ela vai promover aí. Cola nela, porque você vai começar a passar por processos que, dentro dessas experiências, que vão começar a te ajudar a entender por que você reage dessa forma. Em quem que você está se espelhando? Aonde é que está guardadinha aí dentro de você essa reação? Por que você está reagindo dessa forma? Saiba que essa tua reação ela acontece para te proteger do que realmente importa você saber. Que é o porquê, a raiz desse comportamento. A raiz. Tá? Isso é só um mecanismo de proteção que a nossa mente cria, tá? Para te proteger, para acessar essa informação. Porque lá nessa informação, quando você tiver contato com ela, ressignificar ela, liberar essa energia, automaticamente esse processo muda. Tá? Esse comportamento vai embora, porque ele já foi observado, então ele não tem mais razão de ser. Né? Digamos assim que a gente fala nesse ambiente, tá? Não tem uma diquinha rápida, assim, que vai te gerar uma transformação. Não tem receita do bolo. Não tem. Para esses casos, não tem receita do bolo. Porque o ser humano, por ser um ser emocional, ele é muito mais complexo do que simplesmente pegar uma receita de uma coisa ou outra e resolver o problema. As dicas que eu dei aqui são dicas paliativas. É para evitar coisas. Não que vai resolver a fonte do problema, a causa. Ok? Tem mais pergunta aí, Michele? Tem mais pergunta. Eu falo que é como se fossem portas, né? O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, como se fossem portas que a gente vai abrindo e vai deslumbrando um novo mundo. Boa noite, galera. Deveria. Gente, mais alguma pergunta para esse homem estratosférico, extraordinário, ou para ele, ou para mim? Aproveitem. Aproveita. Acho que encerrou, Rodrigo. É? Acho que encerrou. Gente, que live extraordinária! E como fazer com a frustração quando explode? Explodiu, e daí? Veio a frustração. O que fazer com essa dita cuja? Ok, uma dica simples, né? Explodiu, fez errado. Né? A primeira coisa é: o que eu aprendo com isso? O que isso me traz de aprendizado? O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Essa é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa é uma brincadeira, né? Chega a ser uma brincadeira, mas é muito efetivo, né? É você, ao invés de você se autopunir, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? É você levantar a sua mão direita, assim, colocar no seu ombro esquerdo e falar assim: esse foi o melhor que você podia fazer com os recursos que você tinha. Tá? Pode parecer que não faz sentido, mas para a nossa psique faz muito sentido, tá? Porque a autopunição, ela simplesmente vai potencializar esse comportamento. Então, se você conseguir combater isso, né, falando mais abertamente aqui, com o amor, primeiro o amor próprio de você por você mesmo, né? O amor próprio primeiro de você com você mesmo, né, já é um grande aprendizado que você começa a fazer. Só que isso, ele é um processo que necessita de repetição. Repetição, 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 repetição. Até que você possa ter acesso a um processo mais profundo, a um treinamento, a trabalhar isso na raiz. Porque todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas paliativas, elas não resolvem o problema na raiz. Tá? Para você resolver na raiz, você precisa passar por um processo de transformação. Tá? E um processo de transformação, ele não é assim algo que acontece, né, numa live, com uma dica, com um livro. Né? Enfim, algumas dicas aí que pode ajudar você. Falou, se arrependeu, o que você pode fazer agora? Se você quiser realmente fazer uma transformação na vida do outro, não na sua, nesse momento, é você virar para ele, reconhecer o teu erro e pedir desculpa. Mas você não está gerando uma transformação na sua, você está gerando uma transformação na vida do outro. Do outro. Tá? Então fica aí a dica. Ok? Mas assim, né? Tudo muito fácil de colocar em prática, né, Michele?
Nossa, super fácil, quase não dá dor. Super fácil. Quase não dá dor, quase não gera desafio. Eu, na hora que eu dou essas escorregadas, eu me faço pergunta. Primeiro eu falo assim, quais são os pilares do amor, Michele? Paciência e bondade. Seja amorosa, bondosa e paciente com você. Porque você está em processo de transformação. E as escorregadas, elas vão vir. E agora? Eu começo a me fazer pergunta para não me autopunir e para eu não me auto-sabotar e para eu conseguir tirar as oportunidades e os diamantes das escorregadas. Porque a gente vai errar, não tem jeito. Nós somos seres humanos em processo diário de transformação. Abrindo e fechando portas, deslumbrando um novo mundo. Nossa, gratidão, gratidão, gratidão pelo seu transbordar essa noite nessa live com a gente, que com certeza acrescentou em todas essas vidas que estiveram aqui com a gente, acrescentou demais para mim. E eu falo que quando a gente faz live, mais a gente aprende, mais a gente adquire conhecimento, transbordando, então, minha eterna gratidão. Gratidão você também, Michele, por me convidar, poder estar aqui com você e poder compartilhar um pouco, né, de informação, porque a informação ela não vale nada se ela ficar só dentro de mim e dentro de você. Nada. Não vale nada, a gente precisa realmente compartilhar isso com o maior número de pessoas possível, né? Então, para você que está aí assistindo essa live, pega essa live e compartilha com todo mundo da sua rede de contatos. Todo mundo precisa ter acesso à informação. É só através da informação e do autoconhecimento que nós realmente vamos conseguir fazer alguma diferença nesse planeta. Com certeza, gratidão pelo convite, Michele. Gratidão aí pelo convite, foi um prazer e fico à disposição, né, para outras, se quiser fazer me convidar, será um prazer estar com você. Com todo o pessoal. Conta comigo também sempre. Também. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Gente, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, ouvindo o Rodrigo, me ouvindo até agora. Lembrando, Rodrigo, já aproveitando, amanhã tem live de novo. Amanhã às 19h09, 7h09. Eu vou estar com um cara também extraordinário aqui de redenção. E eu falo como é interessante a gente ver o alinhar, quando a gente toma a decisão, como você falou na live, o alinhar, a energia que gera e o preparar de Deus. Você falou tanto do Empretec hoje, você contou da sua história, assim como a Juju ajuda a Dona Shape e a Jo, cabeleireira, na história delas também teve o Sebrae, e amanhã eu vou estar com o Alexandre do Sebrae, diretor do Sebrae, aqui de Redenção. Então eu falo, gente, como eu encaixar e o alinhar das coisas, espetacular. Sensacional, e para todos vocês aí que assistiram a gente até agora, gratidão por você dedicar um pouco de tempo seu para estar aqui com a gente, né? Porque você podia estar fazendo diversas outras coisas nesse momento, com a tua família, enfim, fazendo outras coisas, mas você decidiu estar aqui nos ouvindo, né? Gratidão por você estar aqui também. E saiba, né, que dentro de você existe um potencial enorme. Só está aguardando ser despertado. Minha última mensagem, Michele. Desperte e se joga.